Olá, bom dia para você que clicou aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Central Filosófica. Hoje, 21 de agosto de 2020. Vamos aqui para mais uma sessão aqui do nosso quadro Bate-Papo. E hoje vamos fazer uma análise, vamos fazer um resumo crítico das principais notícias da semana. E, para tanto, convidei para fazermos esse bate-papo juntos o professor Williams, ele que é filósofo, professor de filosofia, e o professor e economista Everaldo Leite, ele que já esteve aqui no meu canal, participando aqui da live Desenvolvimento Brasileiro é Algo Possível, juntamente com o economista Marcelo, né? Enfim, vamos então para o nosso bate-papo. Bom dia, Everaldo. Bom dia, William. Sejam bem-vindos aqui no Central Filosófica. Bom dia, João. Bom dia, William. Bom dia, Everaldo. Bom dia, João. Tudo bom? Obrigado aqui pela presença de vocês aqui no meu canal. Everaldo, hoje eu vou sair aqui da condição de moderador e vou deixar você hoje conduzir aí o nosso bate-papo. Pode ser? Ok. Então é contigo, a bola é contigo. Bom dia, amigos, bom dia, amigas do canal Central Filosófica. Esse é o nosso primeiro bate-papo sobre assuntos da semana. Esperamos que vocês estejam bem e, é claro, que essa seja uma rotina semanal, onde conversaremos sobre o que ocorreu no Brasil e no mundo nos últimos dias. Como o João já nos apresentou, participam dessa mesa eu, o economista Everaldo, João Aparecido, filósofo, e o William, que também é filósofo. Bom, uma primeira notícia que pegou todo mundo assim de surpresa, mas pegou todo mundo assim, trouxe deixou as pessoas atônitas, né? Foi a questão da criança de 10 anos que foi estuprada e tal, precisava de fazer um aborto. A notícia diz o seguinte: o aborto realizado legalmente em uma criança de 10 anos que foi estuprada no Espírito Santo virou campo de batalha no Brasil. Dados oficiais revelam que ocorre no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. Amigos, o que fica dessa questão, hein? Assim, vários canais já discutiram esse assunto, várias pessoas já abordaram, inclusive especialistas, médicos, sociólogos, filósofos, e a gente pode dizer o que disso tudo, o que ficou disso? João Aparecido, pode começar. Bom, como você disse, Everaldo, é um assunto que já foi bastante discutido e ainda continua sendo, né? Olha, eu gostaria de destacar aí 2 pontos, mas o ponto principal que eu quero destacar é exatamente, olha aqui, pegando aqui da notícia, né? Dados oficiais revelam que ocorre no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. É esse ponto que eu quero destacar. Porque, veja bem, é um caso bastante complexo, né, que teve posições diferentes aí, e pessoas brigando... É bom lembrar o seguinte, que, por um lado, haviam pessoas que correspondiam à lei. A lei diz que uma criança, ou qualquer pessoa estuprada, ela pode fazer o aborto, e ela deve fazer o aborto. É recomendável fazer o aborto, como diz também o próprio vice-presidente da República. Mas, por outro lado, você tem um conjunto de pessoas ligado à religião, ao moralismo, ao bolsonarismo, todas elas interessadas que a criança não fizesse o aborto. Eu não sei se elas iriam cuidar da criança, né? Depois que ela nascesse, eu acho que não. O que elas queriam é que a criança fosse condenada a ser mãe com 10 anos de idade de uma criança filha de um estuprador.
Sim, sim, exatamente. O grande é um problema aí que houve uma briga de ideias desnecessária, que na verdade era para haver uma unidade em torno de um problema. Qual é o problema aí? Tem vários problemas. Claro que o fato de haver uma criança no ventre de outra criança, que é vida, isso é vida, sabemos que é vida e a vida tem um valor inalienável, sabemos disso, né? Mas o grande problema que eu destaco aí é essa questão da cultura do estupro que ainda persiste no país, né? E essa cultura do estupro, quando eu falo, o que eu vejo de grave nessa cultura do estupro é que não é que as mulheres são estupradas por maníacos, não estamos falando aí de um maníaco, aquele homem que anda sujo, que fica ali nas emboscadas, nas esquinas, para atacar as mulheres que passam por ali. Essa cultura do estupro, ela é feita por homens de bem, né? Pais de família, às vezes, defensores da boa moral e dos bons costumes, que se aproveitam de crianças e adolescentes para aliciá-las. E, muitas das vezes, num passado não tão distante, a gente conversa, eu conheço diversas mulheres hoje que têm aí a idade de 30 anos, que contam que foram abusadas na sua infância, que muitas das vezes, quando elas falavam para as mães, elas eram repreendidas, às vezes até apanhavam das suas mães, dizendo que elas estavam mentindo. Muitas tiveram que sair de casa e morar com alguém, ou ter que casar mais cedo, né? E essa cultura do estupro, ou seja, a situação de estupro dela continuava. Ou seja, não é um caso isolado que ocorre. Ou seja, esse episódio que ocorre, ele ocorre, infelizmente, dentro de uma cultura que tem se arrastado no país, né, desde que o Brasil é Brasil, e que ainda persiste. Pessoas que se aproveitam, homens que se aproveitam da sua posição social, né, para aliciar, para aproveitar de mulheres, e que ainda acaba se safando, né, acaba ficando por cima. Ou seja, isso eu vejo como grave e que poucas pessoas tocam nesse assunto. Isso aí era para haver uma unidade entre todas as pessoas que se posicionaram sobre esse assunto, era para haver uma unidade no sentido de combater essa cultura. Essa cultura faz, como nos mostra aqui a notícia, né? O número olha aqui, dados oficiais revelam que ocorre no Brasil, em média, 6 internações diárias por aborto, envolvendo meninas de 10 a 14 anos. Ou seja, essas meninas não são estupradas, como eu falei no início, não são estupradas por maníacos na rua, né? Por maníacos que estavam ali esperando com que elas passassem e atacassem. Não, são estupradas por pessoas que estão dentro da sua própria casa, ou pessoas que estão próximas a elas. E por que isso ocorre? Exatamente, isso está dentro dessa cultura do estupro, que é assentado na cultura do machismo, que ainda não foi superado no Brasil, e que precisa ser encarada, precisa ser debatida, precisa ser combatida, né? Eu destaco esse ponto, né, como mais grave. Não que os outros pontos não mereçam uma fala, mas, enfim, eu destaco isso, passo o espaço para que vocês continuem. William, o que você pode dizer? Bom, professor Everaldo, professor João, eu praticamente concordo com o professor João, né? Isso, para mim, é um simbolismo da cultura machista, sim, né? Por exemplo, eu estava vendo a diretora da ONG Curumim, né, que atendeu a jovem aí, ela falou que mais de 14 mil partos são feitos no Brasil por ano, de adolescentes entre 14 e 16 anos, 10, 15 e 16 anos. Isso vem justamente da condição de que o estrupador não é, assim, vamos dizer assim, um mau elemento, um Jack estrupador, um cara que vem das sombras. Ele está na luz. Ele está tão próximo da luz da pessoa ali do lado. E é justamente ainda que o cidadão de bem, aquele que vai para a igreja, nada contra aquele que vai para o culto. Então, ele interioriza aquilo. E se você for pegar 90% dos casos de estupro no Brasil, ele se sai justamente de quem? Dessas pessoas voltadas do cidadão de bem de família. Então, quando essa questão ela entra no aborto, aí ela pega duas vertentes aqui.
O primeiro passo é a defesa da vida. Aí você vai pegar pelas convenções de direitos humanos, pelo sentido bíblico da palavra, mas, por outro lado, está o direito da pessoa. As condições que foram dadas, como aquela criança foi gerada. E, por outro lado, o aspecto social. Como é que uma criança de 10 anos vai gerar outra criança? E as condições sociopsicológicas dessa pessoa? E o que eu acho, assim, tanto o professor João e o professor Everaldo, o que eu acho pior, para mim, disso tudo, é o estupro psicológico. O que é dizer o estupro psicológico? É quando as pessoas vão julgar, vão condenar a mesma pelo fundamento que deveria aceitar, que é justamente um fundamento religioso. Então, nesse aspecto, eu acho, assim, pior ainda, como se diz assim, mais desconstruindo mais ainda o fator moral, é essa condição que certos grupos religiosos, como eu estou dizendo, certos grupos religiosos, a diretora da ONG Curumim, lá de Recife, ela foi bem clara, ela disse que muita gente das igrejas católicas e evangélicas ajudaram a criança lá, mas é muita gente que pega esse fundamento cego, né? Por exemplo, se você for pegar na Bíblia, a Bíblia ela não acusa, ela não vê nenhum estuprador ser apedrejado. Tem algum relacionamento lá? Não. Então, é justamente de uma cultura machista, situada numa sociedade conservadora, mas que não se abre para discussões, né? Então, por exemplo, assim, isso aí você acha que isso aqui é uma discussão, por exemplo, só do campo do feminismo, das feministas? Não, isso aqui é uma discussão como um todo. Então, por exemplo, assim, qual é para mim, assim, em minha opinião, na minha linha de raciocínio, onde era que o Estado entraria aí? Justamente numa educação sexual. Uma educação sexual que a criança pudesse saber o corpo, saber a diferença entre acariciar e ser aliciada. Saber como reagir, né? Saber como reagir àquilo. Então, aí o Estado, nas questões pedagógicas, e até questão, assim, falando um pouco de Foucault, na questão do poder, porque isso se dá a relação do corpo, né? Então, você vê, a partir daí, quando uma criança de 12, 13 anos, ela começa, a anatomia dela começa a mudar, você vê várias reações desse cidadão de bem que o professor João citou. Então, é justamente o mais assustador é que o estuprador não vem da luz, não vem da escuridão, vem da luz, dali, da família, do ciclo social. Então, na verdade, essa pesquisa, quando a gente fala sobre essas pesquisas, dados oficiais, como a gente disse aqui, essas pesquisas, elas, na verdade, não dão conta da realidade. Isso, elas, na verdade, elas estão ali talvez na superfície da realidade. A gente vê vários números, né? São muitos números que aparecem aí durante a semana. Apareceu números demais sobre a questão de estupro, sobre a questão de aborto, um aborto no sentido geral e no sentido de aborto de crianças também estupradas. Como a gente vê, assim, que pelo que vocês falam, é um falso conservadorismo religioso. Uhum. Né? Existe um falso conservadorismo religioso que pior do que protestar em frente ao hospital em função de uma criança que vai abortar, ela está protegendo estupradores de dentro de casa. Que é o pior ainda. Ou seja, a problemática dada, ou seja, lá, quem foi que gerou tudo isso? Foi o estuprador. Foi aquele homem hétero, tá entendendo? Aí você vai dizer, mas a família social, a família dele tinha crises sociais, a mãe era presa, a avó, isso não interessa, gente. O objeto central, a problemática como um todo, que é o estupro, onde vem pelo agente, que é o estuprador, isso aí traz o quê? Isso aí não é discutido. Isso é discutido os efeitos. Aí, os efeitos, ela se degladia aonde? Na questão fundamentalista. Então, por exemplo, eu sou daqui do interior do Pará, né? Então, a minha mãe sempre me dizia, minha mãe é professora aposentada, pedagoga aposentada, ela me dizia que ela via casos aqui no interior do Pará que o pai queria ser o primeiro na vida da filha dele, que já estava tomando corpo,
de mulher, porque ele dizia, eu sustentei, eu bati de tudo, por mais que seja absurdo, isso é absolutamente normal, tá entendendo? Então, claro, você vai dizer, mas isso era naquele tempo. Não, hoje, dia 21 de agosto, isso acontece, tá entendendo? Sim. Como se diz assim, a humanidade, ela tá ridícula desde o tempo, hoje só está evidenciado porque a gente tem as redes sociais, para evidenciar o quão a humanidade é desse jeito, né? Então, assim, só quebrando o raciocínio, voltando aqui isso aí traz uma certa tradição, isso é um paternalismo meio assim distinto natural, né? Eu também pego como hoje eu estou dando aula mais no nível superior, mas quando eu dava aula em nível médio, eu via assim certas hipocrisias de pai de alunas. Era aquele cara que ele não aceitava você trabalhar a relação sexual com a filha dele de 15 anos, mas ele desejava a coleguinha do lado que é da mesma idade da filha. Então, olha esse contraponto que entra aí, né? E essa questão suscitou novamente a mesma discussão já antiga sobre a questão da castração química. Eu vejo essa castração química como uma inócua, uma reação inócua, né? Uma tentativa de resolver uma questão que vai muito mais a fundo, né? É muito mais profundo no ser humano do que simplesmente a falta de tesão. A castração química é justamente isso. O cara não dá conta. Mas aí, se ele tentar, não dá conta. Mas eu acredito que o estupro, ele está na cabeça das pessoas. Na cabeça do estuprador, né? Eu acho que não está no pinto dele. Isso que eu quero dizer. Isso não está na sua penetração peniana. Está no estoque, tá entendendo? Está no desejo. Se ele não puder usar o dele, ele vai usar outra coisa. Pode ser pior. Tá entendendo? Pode piorar a situação, pode matar a outra pessoa. Como diz assim, é enxugar gelo. Isso é enxugar gelo para mim. Não, e sem contar que, veja, nesse caso da menina e de outros casos, quem é que estupra? Volto à minha fala inicial. Não é o maníaco, né? Se fosse aquele maníaco da rua, tudo bem. Quem é que faz isso são pais de família, são pessoas que muitas das vezes têm uma posição social muito elevada. Se faz uma castração química nesse homem, pô, imagina o absurdo. Além disso, para ele continuar a sua vida familiar. Não, além disso, a castração dele, mesmo que ele vá preso e seja submetido à castração química, ela é posterior ao ato. Sim, se ele fazia isso em casa, ele fazia isso era com a filha, ou com a sobrinha, ou quem fosse, ele fazia isso porque ele era um covarde. Sim. Talvez ele nem teria coragem de fazer isso lá fora, mas aí já fez. A castração nem serviria para ele mais. Sim, porque é por isso que eu defendo, que eu disse isso, que você tem que atacar essa cultura do estupro do homem, que muitos casos assim, que ocorrem assim, são de pessoas que ocupam posição social elevada no campo da política, no meio judiciário, no meio civil, pessoas que ocupam posições de status elevadíssimo. Sim. E que às vezes acaba aliciando meninas. Olha, João, por exemplo... Essa castração química não vai se estender a essas pessoas, porque muitas das vezes são pessoas que aplicam a lei. E um outro fato que eu vi aí, além da indignação contra o aborto, teve uma meia dúzia de pessoas que se indignaram contra o estuprador, defendendo que ele fosse apedrejado na praça pública, né? Certo, mas que aquele estuprador, o estupro já ocorreu. Mas essas mesmas pessoas que às vezes defendem que aquele estuprador seja apedrejado, são pessoas que também aliciam menores. São pessoas que também praticam relações sexuais com um menino de 10, 11 anos e acham que não tem problema. Só tem problema esse caso porque caiu na mídia, a menina engravidou e teve que abortar. Mas muitas das vezes eles também praticam a mesma coisa, entende? Aliciam menores de idade e acham que é normal. Pois é, João, eu como se diz assim, o que me assusta, assim, mas além desse discurso, é o discurso assim de quem poderia estar do lado, que é justamente certo tipo de mulheres, você está entendendo? Então, por exemplo, houve colegas nossas de profissão, professora, dizer que
Quem cala consente, né? Você não sabe a realidade, o que aquela menina passou. O que é que a menina passou? O que era que ele não falava? Porque, além de você ter a questão do corpo físico, né? Você ter a questão do corpo físico, não é só o corpo físico ali, o rompimento de ímã, não é só isso, é a tortura. O que aquele cara não os elementos que ele chegou para consumar o fato. Eu digo assim, são vários termos, não é só você pegar ali e fazer como você falou, usar o pinto, não. É os elementos que ele chegou, o que ele não torturou ela, o que ele não fez para consumar o fato. Aí você vem com um discurso, porque ela aceitava, ela fazia tudo aquilo, e assim, o que a mulher brasileira não toda passa, é que a mulher brasileira tem um líbido por sexo, né? Você pega aí desde a década de 90, ali da Carla Pérez, das mulatas, isso que dá a entender que a mulher brasileira ela é sardenta por sexo. Então, como dizia algum idiota aí do Facebook, falou que cedo ou tarde aquilo ali ia acontecer, né, com ela. Então, para mim, essa narrativa, esse tipo de pensamento arcaico, para mim não é machista, é um pensamento assim naturalista de cara que quer ser ali o macho mor, você tá entendendo? Ele quer porque quer, tem que ser ele pronto, né? Então é nesse contexto aqui que eu abordo também. Não é só o fato, né? O fato consumado, é todo uma arquitetura para ele fazer o fato ali, como um todo. É como a gente fala, o racismo é estrutural, o machismo é estrutural também, me parece, e a cultura do estupro, ela existe sim. Gente, mas vamos prosseguindo. Essa semana foi uma semana com alguns fatos assim extraordinários, né? Eu vou aqui rapidinho colocar a questão dos improvisos. William, trabalhador morre em supermercado no Recife, no Carrefour. O corpo é coberto por guarda-sóis e local continua funcionando. Colocaram tapumes, caixa de papelão, engradado de cerveja ali para isolar o cadáver. E continuou funcionando. Veja bem, a gente chegou num ponto de que a vida não tem mais mínima importância, que a vida ela não tem mínimo valor. Será que a pandemia que fez isso com o brasileiro? Ou será que o brasileiro já era assim mesmo, hein? Para ele, mais vale fazer a compra no supermercado do que entender que o supermercado deve ser fechado em função de que um trabalhador está morto e estendido lá no chão do supermercado. William? Bom, se o patrão não deu valor em vida a ele, né? Explorava ele em vida na morte dele. Você sabe que ele era o seguinte, ele trabalhava para uma empresa que ele representava uma empresa dentro do Carrefour, né? Ele não era um funcionário do Carrefour. E essa empresa contratou esse cara de outra empresa, ele era terceirizado da outra empresa. Pois é, então, não, mas eu digo assim, ele em vida, ele já não tinha importância, só essa mão de obra que importava, né? Em morte que não vai ter, né? Então, gente, isso aqui é o seguinte, tirando assim o lado cômico... Você chega lá no Carrefour, você entra no Carrefour e você se depara com aquilo, tapume, uma coisa toda ali, aí você pergunta para alguém, o que está acontecendo aí? Não, foi um cara que morreu aí, né? O trabalhador acabou de morrer, está deitado ali. Pois o corpo né? está ali aguardando o IML chegar. E o IML chegou 4 horas depois. Você continuaria fazendo compra nesse supermercado? Você continuaria lá dentro do supermercado fazendo compra? Pois é, eis a questão, né? Isso aí eu pego muito o que a Ana Harad falou, é a banalização, cara. É a banalização da morte, né? O Legião Urbana tem uma música que diz assim, a violência é tão fascinante, mas nossas vidas são normais, né? Você chega aquilo ali, ninguém
nós aqui, que temos o olhar acima que a gente estamos na montanha, a gente vai questionar isso. Mas eu falo aqui para os meus colegas, quando a gente está comentando, eu digo, gente, o Covid não foi... O Covid, ele demonstrou algumas coisas que o brasileiro, eu acho que a humanidade não está pronto, né? Ou seja, não aprendeu. Deveria vir igual os dinossauros, vir um meteoro, explodir toda a humanidade para ver se a humanidade aprende, né, cara? Então, assim, isso que você falou, Everaldo, é a banalidade da vida. Se em vida ele já, como dizia ali o Belchior, é um passarinho urbano, esperando a morte, tentando vencer na vida. Tentou vencer na vida e morreu ali. E hoje se descarta, né? Viga apenas uma questão óbvia, ou seja, um obituário nos jornais, vai para a grande mídia. Não, lá dentro do supermercado ele virou um obstáculo. Pois é, um obstáculo, isso mesmo. Olha, o cara morreu ali. O corpo dele era um obstáculo. Alguém que não podia chegar nem na cerveja para comprar. Pois é, você se lembra aquele locutor que dizia, tá ali um corpo estendido no chão? Era isso mesmo que eles viviam, né? Então, a música do Chico Buarque, né? Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Não é? Isso mesmo, né? Então, o cara vai, o lucro do dia no Carrefour será abalado pela morte de um proletário, do cidadão comum. Isso mostra também, ainda na mesma linha do William, mas eu só mudaria os termos, a relatividade do valor da vida. E que esse caso, ele tem um link com o caso anterior, a relatividade da dignidade da vida. A vida humana é um valor absoluto, a dignidade humana é absoluta e inalienável do ponto de vista teórico. Na prática, não. Na prática, isso revela que o valor da vida é relativo. A dignidade humana, como é que nós lidamos com ela? Ou seja, em si mesma ela pode ser absoluta, mas no lidar com ela, ela se relativiza. Esse homem só foi ignorado porque certamente era um anônimo. Se fosse um outro cliente que tem um certo status social, jamais seria ignorado. A sua morte seria ignorada dentro do supermercado. Dependente de quem fosse, o supermercado seria fechado. Ou depende da circunstância em que aquela morte ocorreu, o supermercado seria fechado. Entende? Então, essa defesa, a vida humana tem um valor inestimável, absoluto, não... Pera lá, tudo bem, em si mesma pode ser, mas na prática não é assim que funciona. Isso que você falou... Quem tá morrendo. Depende, isso que você falou tem sentido, porque, por exemplo, aqui, olha, tem uma cidade aqui próxima a Belém, que é Castanhal, né? Uma vez um dos donos do supermercado grande aqui da cidade morreu, pararam a cidade, fizeram carreata, tá entendendo? Pararam praticamente uma cidade, né? Porque ela é cortada pela BR-316, o outro fluxo que vinha, né? Pararam uma cidade, né? Então, por exemplo, também isso acontece aqui em Belém. Por exemplo, o bairro do Jurunas, em Belém, é um bairro onde as suas ruas todas são nome de tribos indígenas. A rua Tupinambá tiraram o nome, para colocar o nome do dono do supermercado, que é o principal supermercado dali, né? Então, isso que você diz, insere nisso que a gente está falando. Depende de quem morreu. Ou sobre quais circunstâncias morreu. Veja bem. Qual circunstância morreu? Eu lembro, falando de supermercado, eu lembro de um caso aqui em Goiânia, no meu setor, claro, não vou falar o supermercado, mas houve um caso em que houve uma troca de tiro, não tinha nada a ver com o supermercado, mas era próximo ao supermercado, a polícia baleou, né, um dos envolvidos, e cercou toda a rua, fechou o supermercado por 5 horas, era uma avenida que subia, tanto aqui subia quanto aqui descia, tudo foi fechado. O corpo já tinha se retirado. Todo, fechou tudo. Fechou o supermercado, parou tudo. Veja, que diferença tem aquela vida que foi baleada ali no confronto com a polícia e desse trabalhador que estava em trabalho. Tá vendo? Depende da circunstância. Olha, a relativização da vida, do valor da vida. Mas o engraçado é o seguinte, é que
engraçado não, né? Nada engraçado nisso. Mas o curioso é que quando a gente, antes da pandemia, eu acho que a gente vinha vivendo, de certa forma, numa bolha, em função de você não ter aquela vivência a vivência do povo, assim, das classes D e E, em relação à morte. Me parece que assim, a questão da morte, ela nunca foi assim, talvez o principal problema, a principal questão dessas pessoas. Porque com a pandemia esse tanto de morte que houve, esse tanto de gente que morreu em função dessa doença, e as pessoas dando assim a entender que o principal era voltar a trabalhar, que o principal eram as atividades econômicas, né? E não a questão de as pessoas estarem pegando doença e morrendo. E isso parecia, assim, uma certa desvalorização da vida. Mas o que me parece é que o brasileiro é isso mesmo. Que o brasileiro, para ele, a atividade econômica, ela tem primazia sobre a vida humana. A atividade econômica, ela é mais importante. Talvez, assim, é uma ideia de que existe uma dependência da atividade econômica para um longo prazo, para um futuro, para muito tempo na vida das pessoas. Enquanto que a questão da doença, ela é uma contingência, ela acontece. Né? É como uma pessoa que é picada por uma cobra, é como uma pessoa ser atingida por um raio, é outra pessoa que morre de um infarto, é outra pessoa que morre do câncer, ou que morre de qualquer doença. 111 mil ser atingido pelo raio. Pois é, então, aí o que parece é o seguinte, como as pessoas, você vê bem, Bolsonaro, ele, de certa forma, poderia ter trabalhado no sentido de reduzir essa mortandade. Ele poderia ter avançado muito mais em ações para reduzir essa. É claro que ia morrer muita gente, mas ele faria um trabalho junto com os governadores para poder diminuir o potencial do contágio e de mortes. Bom, esses dias atrás o Bolsonaro, a gente viu que subiu a popularidade dele. Aumentou a popularidade. Quer dizer é o seguinte, isso não é a questão de vida e morte. É aquela história do ladrão que na verdade, ele não é ladrão, a oportunidade fez dele um ladrão. Não existe isso. O cara já era ladrão antes. Uhum. A oportunidade revelou o ladrão. Só revelou o ladrão. Ele já tinha as intenções. Ele já era. Pô, se você não é ladrão, você tem oportunidade, você não vai roubar. Exato. Assim. Uhum. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Eu acho que o brasileiro... Isso revelou o brasileiro, né? Revelou a ideia de que, assim, a vida é importante, é interessante viver, né? É bom respirar. Mas se não morrer, se não viver mesmo, se não respirar mais, faz parte. É bom eu viver e os meus amigos viver, né? É. Quem não é meu amigo, tudo bem. Não importa que morra, né? Desde que não vai me afetar o meu viver. Bom, eu falo por mim, né? Eu falo por mim. Eu não desejo para ninguém pegar um Covid. Falo por mim. Eu, sinceramente, aqui, eu fui contaminado, meu filho pequeno foi contaminado, né? Com todo o cuidado que eu tive. Todas as informações. Até hoje aqui na cidade que eu estou, muitos acham que já está pós-pandemia. Eu saio de máscara, eu ainda tenho um cuidado, né? E eu falo para todas as pessoas, gente, eu peguei Covid e não quero que vocês peguem isso, né?
Então, mas só que a gente não tem essa empatia coletiva, tá entendendo? Claro que eu quero que o João continue aí vivo, você, Everaldo, também, mas o problema é a empatia coletiva. Não é o brasileiro, eu digo assim, eu converso com cada morte que o número de mortes que aumenta no Brasil tem um preço, 600 a 1.200 reais. Esse é o preço que o Bolsonaro está pagando para cada morte no Brasil. Né? Então, antes da falta de ar, que o Covid ele pega todo o sistema, todos os órgãos, mas ele afeta mais a parte pulmonar. Antes da falta de ar, o brasileiro ele se sente na falta de dinheiro no bolso. Né? Ele, a pneuma dele é o real. Claro, isso é para todo mundo, não vai ser hipócrita, né? Mas ele não tem uma empatia coletiva. Ele não vê aquilo. Por exemplo, aqui em Belém, o sindicato das escolas particulares também tem pressão no governo do estado para acelerar a volta às aulas. Mas aí o Estado, na sua posição, ele entra todo um corpo científico, técnico-científico, mas isso às vezes é, como se diz assim, é ineficaz perto da ganância. Perto da ganância, o lojista quer porque quer que tenha venda, né? E você, Veraldo, você sabe muito bem que você é da área da economia, isso aqui também, o Covid matou uma coisa chamada Estado neoliberal. Ele matou o Estado neoliberal. Se você não tiver a presença do Estado ali, se o Estado não estiver ali perto para você, cara, eu acho que o colapso, o caos social ia ser maior. E pode ser até 600 e 1.200 reais cair na conta. E depois disso? Após isso? É perigoso o cadáver neoliberal reviver, viu? É porque parece que a ganância cega, né, as pessoas, não é? Porque você menciona esse caso da volta às aulas nas redes particulares, ainda que o proprietário ali da rede de ensino, né, acha que está tendo prejuízo e com voltar às aulas ele vai voltar a ter lucro, mas ele tem que entender que se o contágio e a morte de pessoas vai acarretar um prejuízo para ele depois maior. E para todo mundo. A questão da empatia não é uma questão de religiosidade, eu tenho que ser empático visando o céu, não, é uma questão de necessidade. Altamente kantiano, né? Sim, kantiano, né? Sim. Porque se não respeita a vida, se não tem essa solidariedade, a humanidade vai mal, a humanidade se autodestrói, a ganância destrói o ganancioso e pessoas que estão ao lado dele. Não, por isso que o neoliberalismo, como você disse, o cadáver pode ressurgir, porque cega as pessoas, cega o bom senso. A morte de idosos, ela tem abalado a vida econômica de famílias mais pobres. Tem um estudo que estima que morte de dezenas de milhares de idosos na pandemia de Covid-19 já causou uma queda de 167 milhões por mês na renda dos condomínios, na renda dos domicílios brasileiros. Por quê? Esses idosos, eles tinham aposentadoria. E a família dependia da aposentadoria do idoso. Agora, veja bem que a morte, ela é um problema também econômico. Sim, sim. Principalmente para essa classe C e D, E. Tem E, né? Você vê, e a F também, para não falar no trocadilho, né? Para não ser... Não, você vê também aqui, né, João e Everaldo, você vê nos Estados Unidos, né? O que o Covid fez, né? As mortes nos Estados Unidos foram superior a todas as mortes do que os Estados Unidos, que é um país belicista, né? Perderam em guerra, né? Ou seja, foi tanta arma para quê? Vamos dizer assim, para um inimigo invisível, né? Isso que você fala, eu tenho assim uma visão, mas eu percebi assim que, principalmente aqui no Brasil, a mentalidade do Guedes, eles acham que
os idosos são um atraso, é uma pedra no Estado, né? Uma pedra no Estado, atrapalha o Estado, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou aqui numa cidade aqui em Orem, que é uma cidade aqui no Nordeste paraense, uma cidade mais ou menos, estou, devido à pandemia, afastado de Belém, e eu converso aqui com os comerciantes daqui, os comerciantes mais lúcidos, ele fala, eu dependo, olha, 30% do meu orçamento depende dos aposentados daqui do município. Tá vendo? Pois é. Porque aquele cara que ganha do INSS, aquele professor aposentado, ele vem aqui, ele tira fiado, chega final do mês, o movimento da feira é grande, que a gente chama de feira, né? São várias localidades. Chego aqui, não, os pequenos municípios do Brasil, eles dependem de duas rendas importantíssimas. Uma é o salário do servidor público, que na prefeitura, quando sai o salário, a cidade fica alegre, né? A alegria retorna ao município. E quando sai o dinheiro do idoso, né? Quando sai o recursinho do idoso, aí também é uma fonte de alegria para esses pequenos municípios. Agora, morre o idoso, e aí fica somente a renda do município, do servidor público. Mas é verdade, eu não digo assim. Falar nisso, a economia, gente, ela teve uma retração de 8,7% no segundo trimestre. E o desemprego, diante da pandemia, teve uma alta de 20,9% entre maio e julho. Como é que você, a percepção que vocês têm, assim, qual a percepção que o brasileiro tem do pós-pandemias? Alguém tem, assim, você acha que o brasileiro tem uma antevisão da pós-pandemia? Veja só, esses R$600, vamos colocar R$1.200 para a família, ele não é suficiente para ativar a economia. O que ele faz é resolver uma questão da circunstância. Só isso. Então, assim, tudo bem que algumas atividades elas continuam sendo munidas de recurso em função desses 600, desses R$1.200. Mas isso aí não assegura um retorno do crescimento do PIB. Por quê? Porque o que faz o PIB crescer é uma demanda, mais vigorosa. Essa demanda mais vigorosa, ela poderia vir ou de uma sociedade que tivesse uma grande poupança, ou de uma sociedade que tem acesso a um crédito barato. Nós sabemos que esse governo, ele não consegue pensar dessa forma, ele não consegue pensar que o consumo é a grande mola propulsora da atividade da produção. É ela que determina a oferta. Tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, que vai acabar, né, esperamos que acabe, essa pandemia, e vão ficar os destroços do país e uma falta completa de consumo, que vai levar a mais fechamento de empresa, mais falência e um PIB ainda menor do que o esperado. A sociedade tem essa visão? Vocês acham que, assim, porque, como a gente já disse atrás, existe uma popularidade aumentando em relação ao presidente. Ela é sustentável? Eu acho que não, né? Eu acho que ela não é sustentável por causa disso que eu falei. Eu acho que a economia vai levar as pessoas a entenderem a situação real. Elas estão, esse auxílio emergencial, ele atenua o problema. O que vocês acham sobre isso?
Verado, meu tio aqui, ele tem uma frase assim que ele fala: acabou o milho, acabou a pipoca. O que ele quer dizer? Eu acho assim que, por exemplo, assim, eu não tenho uma condições como você tem de analisar o PIB, a questão econômica, mas vamos dizer assim no sentido empírico, né? Eu acho assim, eu temo uma coisa pior quando acabar o auxílio, porque principalmente essa visão atrasada do governo que ele não vê na questão do consumo, como o giro do capital, tudo isso aqui que você falou. E eu acho principalmente essa política, como se diz assim, eu vou falar devassa, péssima, essa péssimo mesmo, dessa política econômica e principalmente do capital financeiro, de não querer que a industrialização gere mais emprego, né? Por consequência, gere mais consumo, né? Então, eu temo o fim do auxílio. Então, o amor, entre aspas, da classe pobre com o Bolsonaro, enquanto ainda tiver o auxílio. Acabou, bora ver daqui como é que vai acontecer. Acabou o milho, acabou a pipoca. E aí o estômago vai... Acabou a pipoca, né? Então é isso que eu penso, assim, eu acho uma questão ilusória isso, tá entendendo? Principalmente os indicativos que você citou aí, né? Que o governo não produz... Eu vejo a esquerda muito apavorada. Eu vejo a oposição, não é a esquerda, é a oposição ao Bolsonaro. O anti-bolsonarismo, às vezes eu vejo eles apavorados. Aumentou a popularidade, isso como pode? O Ciro Gomes dizendo que essa popularidade se deve aos R$600, a R$1.200, mas que a questão das mortes ainda vai surgir na cabeça das pessoas, que a questão das mortes vai chamar a atenção para a responsabilidade do Bolsonaro. E, na verdade, o que eu vejo é o seguinte, é que essa questão das mortes, me parece que ela não é importante, como a gente já falou aqui, assim, ela é secundária, mas a econômica é importante e é ela que vai trazer a realidade para as pessoas. É ela que vai mostrar que o governo do Bolsonaro é um governo completamente inoperante. É um governo que não entende os problemas, não entende as circunstâncias, não entende, não consegue fazer um diagnóstico correto da realidade, e por isso, e também por uma questão ideológica, que está ligado a um entendimento neoliberal, que, como a gente disse, já morreu, mas o cadáver ainda está lá. Eu não digo cadáver, eu digo assombração. A assombração ainda está lá, e ela não permite que o Bolsonaro venha a lançar mão de um projeto, de um novo plano, para fazer crescer o consumo. Porque para fazer isso, vai ter que furar o teto dos gastos. Para fazer isso, vai ter que mudar todo o perfil de economistas, de técnicos, analistas que hoje atuam no governo. É uma mudança bem radical para ele, né? Então, assim, eu acho que a sociedade não vai continuar com essa aprovação em relação ao governo, não, viu? Agora, a esquerda e o pessoal que está na oposição não pode ficar nesse medo. Eu vejo muito medo nas pessoas, eu vejo medo de fake news, medo de popularidade. Não pode ficar com isso. Tem que fazer uma análise correta da situação e criar uma estratégia para avançar sobre essa excrescência que é esse governo. A meu ver, realmente essa questão econômica, se
por razões econômicas, instaurasse um caos na sociedade, principalmente quando começar a faltar comida na mesa das pessoas, essa é uma questão gritante. Quando chega a ponto das pessoas passarem fome, aí elas vão às ruas, aí ganham uma repercussão mundial, assim como já aconteceu na Venezuela, né? Países vizinhos, a gente vê pelo mundo aí que aí a popularidade do governante é quase que insustentável, né? Mas se ele conseguir conter isso, algo que eu não sou cientista político, mas eu as minhas conversas com os amigos cientistas políticos, algo que tem na ciência política, que chama de comunicação política, ou seja, como é que o governante vai trabalhar não só a questão do marketing, né? Mas a revelação do seu projeto, da sua condução do governo, como é que ele está trabalhando, como é que ele enxerga, é uma arma forte. Se não chegar a instaurar esse caos, a questão se a fome não se alastra, ele ainda tem em mãos a possibilidade de usar a pandemia como justificativa e fazer as pessoas entenderem isso, né? E manter aí a sua popularidade razoável. Que as pessoas vão entender que a pandemia não foi causada por ele, claro, ainda que o estágio que ela chegou no Brasil, em grande medida, ele tem responsabilidade, sim, mas consegue, eu vejo que... Claro, agora, se ele vai ter habilidade para isso depende de uma habilidade. O governante tem que ser muito habilidoso para isso. Ou seja, a ocasião de dificuldade, como diz Maquiavel, é uma grande oportunidade para nascer dali homens de virtude, o homem revelar sua grandiosidade e sair por cima. É uma oportunidade. Agora, até então, não me parece que ele terá essas habilidades. Que ele vai ter essa habilidade. Né? Para usar a pandemia, ele poderia ter usado isso desde o início, desde quando ele tinha o Mandetta. O Bolsonaro ele foi bicado pela EMA, lá no... Ele não tem habilidade nenhuma com nada. Você vai montar. Analisa isso aí, igual você fala, mas, por outro lado, é como se diz assim, né? Até que ponto essa popularidade vai? E se você for analisar, né? Eu brinco com os bolsominions, eu disse, olha, o Bolsonaro está virando socialista. Não pode, mas como? Eu digo, olha, está dando renda. Graças a ele tirou muita gente da miséria. Não é ele o pai da criança que botou auxílio? Então, ele está se apropriando de umas políticas de esquerda para criar um populismo, né? Então, por exemplo, tanto que a aprovação e rejeição dele pegou uma questão vertical. Aquelas pessoas com um salário menor aumentou. Aquelas pessoas de classe média ali da vista que a gente viu muito lá, entre eles caiu. Mas a questão é da habilidade. Aí eu faço até uma pergunta aqui para o Everaldo. Ele vai ter como se sair para a questão do teto de gasto? O teto de gasto já no Pará, a lei está para ele. Olha, tem um teto de gasto aqui. Entendendo? Está em campanha. A questão do teto de gastos, a questão do teto de gastos pode ser superada. A questão do teto de gastos pode ser superada. Quer dizer, pode ser superada em função da pandemia continuar devastando as vidas aí em 2021. E aí essa situação que hoje o Bolsonaro tem de poder furar o teto de gastos, isso pode prosseguir para o ano que vem. Basta o Congresso aprovar, né? É uma situação de exceção, né? Que a lei do teto de gastos, ela já garantia isso. Mas ele pode também suprimir o teto de gastos através de uma nova PEC. Né? Criar uma nova PEC e dizer, não, o teto de gastos não vai dar certo, pronto, acabou. É melhor a gente poder gastar mais do que a gente tem de receita, é melhor
pagar aumento para os funcionários e tal, e assim vai. Poderia, por exemplo, se o Bolsonaro vier a perder na próxima eleição, entrar um novo partido, um novo presidente mais progressista, ele vai querer acabar com o teto de gastos. Ele vai querer suprimir esse teto de gastos. E ele vai pedir isso lá no Congresso. Porque o teto de gastos é uma bobagem. Ele é uma bobagem. Se o governante é responsável, se ele é responsável, ele vai administrar responsavelmente. Agora eu preciso ter algo que me limita e que destrói qualquer chance de desenvolvimento do país. Uhum. Né? Então, eu acho que a questão do teto de gastos não é o grande problema. Agora, um grande problema é o Ministério da Educação, que prevê um corte de 4,2 bilhões no orçamento das despesas discricionárias, as não obrigatórias. O que vai acontecer nas universidades e nos institutos federais? Eles vão perder R$1 bilhão, que é muito importante, né? Assim, o que a universidade vai poder fazer com esse novo orçamento? Algumas universidades já estão dizendo que a pesquisa vai ser afetada. Não vai haver pesquisa durante o ano de 2021. O que vocês pensam sobre isso? Uhum. Olha, essa questão, ela não é novidade, né? Desde quando esse governo se instaurou no poder, que tem mostrado essa aversão ao ensino, né? E principalmente ao ensino superior. Tentou de várias maneiras, de várias formas, né? Matar as universidades por inanição, tanto as universidades quanto os institutos federais. Isso não é uma novidade. E a pandemia vai ser uma justificativa, pode ser que ele use uma justificativa para isso, para ter aprovação popular, né? Dessa medida. Né? E que isso também acaba tendo um efeito cascata também no ensino básico, né? Afeta o ensino no geral. Em alguma medida pode respingar, quando compromete o salário do servidor, mas nesse caso não chega, mas se chega a limitar o número de bolsas, como tem acontecido, também afeta na economia, que afeta o consumo. Né? Ou seja, o estudante ali de mestrado, doutorado, que tinha uma bolsa, você não tem uma bolsa, ele não só pode parar o seu estudo, mas também não consome. Uhum. Ou seja, então isso tem um impacto não só na educação como um todo, mas na economia. E por isso, mais uma vez, volto à minha fala anterior, que eu falei da questão da falta de percepção de que algumas coisas que se faz é preciso ser feita. A ganância cega, talvez, não sei o que é, se trata de ganância, ou se é uma inimizade ideológica que acaba cegando o bom senso. Mas por que esse governo, esse grupo que está lá hoje, não consegue fazer uma correlação entre crescimento da pesquisa, né, entre investimento em pesquisas e desenvolvimento? Veja só, existe uma correlação positiva muito forte. Qualquer país hoje desenvolvido, ou que se desenvolveu nos últimos tempos, como a China, a Coreia do Sul, Taiwan, eles têm um investimento poderoso em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Enquanto que o Brasil retrocede, dá passos para trás, se distanciando da pesquisa. O que acontece na cabeça desse pessoal? Como é que explica uma situação dessa? Como é que explica isso? Eu não entendo, não dá para entender. É difícil de entender mesmo. Né? Eu acho que até vai contra as ideias neoliberais, né? Que o neoliberalismo completamente contra. Completamente contra, porque os países liberais
capitalistas avançados, todos eles prezam pela pesquisa. Todos eles acreditam na pesquisa, seja da universidade pública, seja da universidade privada. É independente. Agora, se a nossa pública é a que realmente faz pesquisa, ela deve ser incentivada, deve continuar. Agora, você retira dela a possibilidade de fazer pesquisa. A UFRJ, o pessoal da UFRJ já disse, 2021 não terá pesquisa. Não terá recurso para pesquisa. O William, você ia falar? O William congelou? Mas isso aí, Everaldo, é tipo assim, desse grupo mesmo, esse grupo negacionista, olavista, Everaldo. Tá me ouvindo aí, João? Sim. Eu estou escutando. Sim. Então, isso que o Everaldo fala, se você for aqui, o João, que a gente é dessa área, se você vê até o próprio surgimento das ciências ali, na união da técnica com a tecnologia, desde o século XVI até o iluminismo, e a indústria cultural, ela teve que ter um apoio desse liberalismo. Né? O próprio Marx fala das superestruturas da união do capital com a ciência. E eu não entendo aqui no Brasil como é que um grupo aí que se diz neoliberal, quer atacar a principal fonte de pesquisa, que é o desenvolvimento tecnológico da pesquisa científica nas universidades. Né? Então, por exemplo, assim, eu digo, encarnando aqui com os bolsominions, eles vão em todo quanto é canto, Bolsonaro vai em tudo quanto é lugar, menos numa universidade pública. Você já viu ele ir numa universidade pública aqui? Não vai. Se ele adentrar aqui ao UFPA, ele vai ter que fechar, vão ter que fechar a UFPA aqui toda, só para ele. Então ele não vai, isso é uma aversão ao saber, né? E eles começam a divulgar em WhatsApp aquela visão ultra conservadorista, de balbúrdia, que é só maconheiro, que eles atribuem nós das humanas, né? Mas ele não vê que o papel da universidade, como dizia o Che Guevara, é trazer o seu ar tecnológico no meio do povo. Você pode ter capitalismo, você pode ter socialista, você pode ter ultracomunista, mas nenhum abandona a pesquisa científica. Basta de ver da bipolaridade, desde o tempo da União Soviética. A União Soviética era um país, até 1860, um país feudal, se tornou uma potência militar e uma potência científica também. E eles não vejam isso aqui no Brasil. Eu não sei por que também. Isso aí, grandes mistérios como a plana, para eles é também essa ira, como se diz assim, essa aversão a ser universitário. Porque se você vê, todas as universidades federais foram criadas no governo militar. Até o próprio Geisel, eu falo assim, quando eu fui um ex-militar, o próprio Geisel, ele criou uma estrutura de pesquisa nas universidades fortes. Ele queria uma intelectualidade brasileira. Não vou dizer aquilo, entre aspas, se ele foi torturador, isso aí cabe para discutir, mas eu estou falando na política dele. Então, essa questão do povo aí, do Bolsonaro, Guedes e eu nem sei como é o nome desse ministro da Educação, né? Eu acho que ainda, para mim, é uma sombra do Weintraub aí. E para mim é um Weintraub de outra forma. Então, eu não entendo essa conjuntura deles de negar o desenvolvimento liberal próprio da ciência científica, da ciência, né? Então, por exemplo, aqui no Belém do Pará, existe o Instituto Evandro Chagas. É um instituto de referência mundial nas doenças tropicais. Se você vê as pesquisas feitas no Brasil e no mundo todo sobre doenças tropicais, é aqui. Então, por que isso? Por que essa ira? Deixa essa lacuna será que se o Ministério da Educação instituísse alguns cursos como teoria do terraplanismo, ou então teoria do conspiracionismo, ou então teoria da não vacinação de crianças,
marxismo, será que não melhoraria, não? Pois Pelo é. menos assim, eles continuariam enviando recursos para a universidade? Pelo menos teria a universidade, né? Não, pelo menos assim, deixa lá, coloca, tem um prédio de filosofia de um lado e do outro lado uma teoria conspiracionista. Sim, mas essa percepção, é claro que você está sendo irônico, mas essa percepção ela seria interessante. Investir, ainda que tivesse que incluir ali cursos ali com ideologias paralelas, ou até mesmo contrárias à ciência, mas tudo bem, é uma universidade caminhando, e, né, ideias rebate com ideias, se rebate com ideias, seria até mais inteligente. Mas a impressão que a gente tem que parece que existe aí um reacionismo que quer se instaurar a qualquer custo e que abraça uma agenda neoliberal como pretexto. Abraça uma agenda neoliberal como condição para chegar ao poder, mas o que se quer mesmo não é nem instaurar uma agenda neoliberal, porque o que se quer mesmo é manter a cultura, manter essa cultura reacionária, né? Parece que a impressão que você tem é essa. Abriu mais um quadro. Willis, está me ouvindo? Se criar uma faculdade criacionista do lado da faculdade de biologia, não melhora, não? Acho que o William está com problemas. William, nos ouve? A imagem dele congelou e eu coloquei... Ele está com problemas. Pede para ele sair e entrar de novo. Deixa eu falar aqui com ele. Mas essa ideia seria uma concorrência. E eu acho, e é legítimo, uma vez que eu... tá me ouvindo enquanto eu falo, né? Eu estou. Uma vez que a universidade, o nível superior, contempla essa pluralidade de ideias, né? Uhum. Ela é pautada pela pluralidade de ideias. Então, eu acho que o incentivo a cursos, ainda que garantiria aí um pensamento conservador, curso universitário, é válido. Já tem os cursos de teologia. Então o curso de teologia. Poderia dar um incentivo também a isso? Entende? Entende a questão? É uma falta de percepção, sabe? É complicado a gente descrever isso, é até difícil a gente descrever, né? Mas o curso tem que ser neopentecostal. Sim, tem que ser neopentecostal. Mas ainda assim, a questão ainda assim teríamos cursos, entendeu? Teríamos cursos funcionando, né? Mas acontece que parece que nem isso. Contei, gente. Desculpa aí que a minha internet, meio-dia, ela oscila. William, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Está ouvindo? William, você está me escutando? Congelou novamente. O William está com problema de conexão. William, está me escutando? Oi, estou perfeitamente. Sim, você está ouvindo? Um busto criação, quer uma faculdade criacionista, não é isso? Isso. Estou ouvindo. Pois é, William, e o que você acha? Acha que isso ajudaria alguma coisa se a gente tivesse alguns cursos... Alguns cursos desses não científicos, né, pseudocientíficos, para dar um pouquinho de energia e atrair mais orçamento. Deve ter isso, né? Curso de terraplanismo, né? Marxismo cultural, colocar um busto do Olavo Carvalho em cada faculdade de filosofia das federais aí no Brasil. Talvez poderia ser uma isca. Para arrumar recursos mesmo. Mas veja bem, olha só, essa fosse a saída. Enquanto tira dinheiro do governo, ou do Ministério da Educação, tira dinheiro das universidades, tira dinheiro da pesquisa, o governo ele liberou o registro de 23 agrotóxicos genéricos e 5 inéditos para uso dos agricultores. Do total, são 17 pesticidas químicos e 11 biológicos.
São 269 registros publicados no Diário Oficial em 2020. Agora a gente se tornou a República do Agronegócios, no sentido de que qualquer coisa está valendo para produzir. Uma problema de dificuldade aqui da conexão, que estamos fazendo ao vivo, e ao vivo ocorrem esses problemas, né? Pedimos desculpas por esses transtornos. Pedimos desculpa pelo transtorno. Everaldo, me ouve bem? Eu escuto. Certo. Eu não ouço o retorno, mas como eu sei que você está me ouvindo, eu peço desculpa pelos transtornos. O professor Willis está tendo dificuldade de voltar aqui à transmissão, e como eu também estou com dificuldade de ouvir aqui os meus convidados, eu peço desculpa para você que nos acompanhou até aqui, e vamos então encerrar essa transmissão, mas te convido a continuar ligado aqui conosco, aqui no nosso canal, porque esse quadro ele vai continuar, esse bate-papo, né? Semanalmente vamos fazer ao vivo, ou fazer gravações e subi-los aqui. Everaldo, quer dizer algo aí de encerramento? Bom, eu quero agradecer a participação no programa aqui, no canal da Central Filosófica, e quero também dizer que toda semana a gente tem que estar participando, tratando desses assuntos, é importante. É interessante a gente fazer isso. Então, valeu. Certo. Everaldo, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Eu agradeço. Também agradeço a participação do professor William. E agradeço também a você que se conectou. Olha só, o professor William está voltando. Vamos ver se ele consegue nos ouvir aqui. William, ouve agora? Ouve, eu estou lhe ouvindo. Melhorou? Estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Vocês me desculpem, gente, porque aqui chega meio-dia, acho que todo mundo resolve se conectar. O João parece que não está escutando a gente. Agora eu estou ouvindo. Agora voltou. Está ouvindo, João? Agora estou. William, é o seguinte, nós já estávamos encerrando devido ao problema de conexão. Eu acho que foi uma pane geral. Parece que foi. Aí não sei se o nosso ouvinte vai acompanhar ainda, mas aquele ouvinte assíduo, ele vai acompanhar essa parte do vídeo, aquele que estiver vendo agora no momento da gravação. Mas, Everaldo, você tinha mais alguma outra pauta aí para tratar? Aí a gente só resume e já finaliza. Não, tinha algumas coisas. Era essa questão do uso de agrotóxicos. Eu acho que era algo importante da gente tratar. Eu acho que é um exagero esse número de registros de agrotóxicos na agricultura. Eu acho que isso aí pode levar a problemas no futuro, né, em relação à contaminação da terra, da água e do ar por agrotóxicos. E outra coisa que eu queria falar novamente, também... desculpa, novamente eu não estou ouvindo vocês, mas eu vou acompanhar aqui pelo YouTube, só que o YouTube tem alguns segundos de atraso. Uhum. Você quer falar alguma coisa sobre isso, William? Não, eu perdi assim um pouco perdi um pouco assim quando a conexão caiu, mas eu concordo com você, eu acho muito exagero isso, né? Isso mostra também que o governo ele não se interessa por agricultura familiar, ele quer muito fazer isso atende mesmo aos interesses do agronegócio mesmo. Eu perdi um pouco aí da fala de você, mas eu acompanho aqui também no noticiário, né? Inclusive, assim, também de antemão, falando aqui sobre como o governo ele não investe na pesquisa universitária, a Universidade, se eu não me engano, de Minas Gerais descobriu um combate natural a um fungo, se eu não me engano. Eu vou pedir para a doutora que me mandou esse
esse link, uma explicação melhor, mas há um recurso próprio da natureza que não necessita desse tanto de agrotóxico aí catalogado pelo governo, né? Então, eu vejo isso aqui como exagero, né? Eu peço, pela minha ignorância ao público, de não entender muito disso aqui, mas vi superficialmente dos comentários, mas não vê necessidade. Para mim, existe outro modo, né? Existe outro modo de você fazer uma agricultura, e próprio do agronegócio, e a necessidade do agrotóxico lá. Não é à toa que a nossa ministra da Agricultura é chamada Menina Veneno, né? Então... João, você quer falar algo? Estão falando comigo? Eu não estou ouvindo. Estou acompanhando pelo YouTube, só que está em atraso. Aí, como eu fiz a leitura labial, eu vi que você se direcionou a mim. Eu não estou ouvindo. Eu não vou escutar aqui, porque aqui são é uns 30 segundos de atraso, né? Para não deixar esse vácuo aí no ar. É muito, né? Aí eu deixo com você para você fazer o encerramento aí, só me comunica que eu encerro aqui. Tá. Bom, a gente ia discutir mais algumas coisas que estavam em pauta, mas como está com problemas técnicos, o melhor é a gente encerrar. Vamos encerrar pedindo para que as pessoas que estiverem nos assistindo tentem nos acompanhar durante essas próximas semanas. Nós vamos melhorando aí gradualmente esse programa que a gente está fazendo e vamos sempre trazer algumas ideias diferentes, talvez, do que vem sendo comentado em outros canais, e também fazendo esse apanhado de vários assuntos. É importante para que tenha um entendimento maior sobre tudo que está acontecendo de importante. Então, eu fico por aqui, vamos encerrar agora, e eu passo para o William se despedir, e depois a gente pede para o João encerrar. William, pode falar? Você quer dizer alguma coisa? Eu só agradecer aqui, tanto a você, Everaldo, ao João, né? Aos nossos amigos dos grupos do Zap que participamos, né? Ao público em geral, pedir de perdão aí sobre nossos problemas técnicos, né? E dizer que a gente está aqui justamente para dar esse olhar mais crítico dos acontecimentos gerais, né? Tanto no sentido econômico, social, histórico também, né? Para demonstrar isso. Então, quero agradecer mais uma vez a todos e obrigado também pela oportunidade. Valeu. João? Então tá, vamos então encerrar aqui. Eu peço desculpa a você que nos acompanhou por esses problemas técnicos. Eu não pude ouvir, mas eu acompanhei aqui a fala aqui pelo canal. Agradeço você que nos acompanhou, que acompanhou esse vídeo. Te peço para deixar aí o seu like, para dessa forma você dizer para o YouTube que esse vídeo merece ser compartilhado por mais pessoas. Continue engajado aqui no nosso canal, acompanhando as nossas transmissões, as nossas entrevistas e lives ao vivo, todas as quintas-feiras, e agora também mais esse quadro da sessão bate-papo. Abraços e nos veremos no nosso próximo vídeo, no nosso próximo vídeo. Um abraço.